Essa história vai te libertar de anos de peso emocional. Existem manhãs que começam diferentes. Aquelas onde o ar parece mais denso, onde cada passo pesa um pouco mais. Era exatamente assim que Sofia se sentia naquela terça-feira. Ela havia acordado cedo, preparou seu café, arrumou a mochila. Tudo mecânico, automático, sem entusiasmo. A rotina perfeita de alguém que apenas existe, mas não vive de verdade. Hoje seria diferente. Ela tinha prometido a si mesma. Hoje faria aquela trilha que vinha adiando há meses. Talvez o ar da montanha trouxesse alguma clareza, algum alívio, alguma resposta. Porque algo dentro dela pedia mudança há tempo demais. No ponto de encontro, Sofia conheceu as outras pessoas do grupo. Eram 6 ao todo. Um guia experiente chamado Marcos e 5 desconhecidos que, como ela, buscavam algo além do topo da montanha. Marcos era daqueles homens de fala mansa e olhar profundo. Devia ter uns 60 anos. Pele marcada pelo sol, mãos calejadas. O tipo de pessoa que conhece mais da vida do que qualquer livro poderia ensinar. Bom dia a todos, ele disse com um sorriso genuíno. Antes de começarmos, preciso que cada um pegue isto aqui. Ele abriu uma sacola velha e começou a distribuir pedras. Pedras comuns, daquelas que você encontra em qualquer rio. Mas eram pesadas, bem pesadas. Sofia pegou a dela e franziu a testa. Para que isto? Vocês vão carregar até o topo, respondeu Marcos simplesmente. Um rapaz chamado Rafael protestou. Mas isto não faz sentido. Já vamos subir carregando mochilas. Por que adicionar peso desnecessário? Exatamente, disse Marcos. Por que mesmo? E começou a caminhar. Os primeiros 15 minutos foram tranquilos. A pedra incomodava, mas nada insuportável. Sofia segurava a dela com firmeza, tentando não pensar muito sobre aquilo. Mas à medida que subiam, o peso começou a se fazer presente. Meia hora depois, os braços já doíam. 1 hora depois, os ombros estavam tensos. Sofia tentou carregar a pedra de diferentes formas. Na mão direita, na esquerda, contra o peito. Nada ajudava. O grupo todo demonstrava o mesmo incômodo. Marcos! Chamou uma senhora chamada Beatriz, já ofegante. Posso deixar a pedra aqui? Não aguento mais. Marcos parou. Virou-se para o grupo todo. Podem deixar a pedra quando quiserem, disse ele calmamente. Ninguém é obrigado a carregar nada. A escolha sempre foi de vocês. Sofia olhou para a pedra em suas mãos. Podia soltá-la. Mas algo a impedia. Uma voz interna sussurrava. Você começou com ela. Precisa terminar com ela. Não pode desistir assim. Beatriz também hesitou. Rafael apertou a pedra com mais força, como se desistir fosse uma derrota pessoal. Apenas um jovem chamado Lucas largou a pedra imediatamente. Deixou-a cair no chão com um som pesado e aliviado. Pronto, ele disse sorrindo. Nunca fez sentido carregar isto mesmo. Os outros olharam para ele com uma mistura de inveja e julgamento. Marcos apenas assentiu e continuou subindo. 15 minutos depois, Sofia percebeu algo. Lucas caminhava diferente. Mais leve, mais solto. Seus passos pareciam deslizar enquanto os dela pesavam como chumbo. Mas ela insistia. Eu aguento, eu consigo. Mais meia hora se passou. O grupo estava visivelmente exausto. As pedras agora pareciam pesar o dobro. Os braços tremiam. As costas reclamavam. Beatriz finalmente largou a dela. Depois, Rafael. Depois, outros 2. Sofia continuou segurando. Por que você não larga? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. Porque eu comecei com ela, respondeu Sofia entre dentes. Porque eu me comprometi. Porque eu não desisto das coisas. Mesmo quando elas te cansam? Perguntou ele suavemente. Sofia não respondeu, mas a pergunta ecoou dentro dela com força perturbadora. Quando finalmente chegaram ao topo, Sofia deixou a pedra cair. Seus braços ardiam, suas mãos estavam marcadas, seu corpo inteiro suspirou de alívio. Marcos então reuniu todos num círculo. Agora me digam, começou ele. O que vocês aprenderam hoje? Silêncio. Aquela pedra tinha algum valor, continuou.
Ela significava alguma coisa importante? Não, admitiu Rafael. Então por que carregaram? Beatriz foi a primeira a falar, a voz baixa. Porque achei que precisava provar algo, que se largasse seria fraca. Porque comecei e não gosto de deixar as coisas incompletas, disse Rafael. Sofia sentiu um aperto no peito antes mesmo de perceber. Porque eu sempre faço isto, ela disse suavemente. Sempre carrego coisas que não preciso. E quando alguém me diz para soltar, eu insisto que aguento, que consigo, que não é tão pesado assim. Marcos assentiu lentamente. Vocês acabaram de carregar uma pedra inútil montanha acima, disse ele com gentileza. Cansaram, sentiram dor nos braços. E sabem o que ganharam com isto? Pausa. Nada, absolutamente nada. Porque essa pedra nunca teve importância. Vocês mesmos deram peso a ela. Ele deixou as palavras penetrarem fundo antes de continuar. Agora pensem comigo. Quantas pedras invisíveis vocês carregam todos os dias? Ressentimentos antigos, erros do passado, palavras duras que alguém disse anos atrás, expectativas que nunca foram suas, responsabilidades que não te pertencem. Sofia sentiu algo se transformar dentro dela. Uma compreensão que vinha crescendo há anos, finalmente ganhando forma. Vocês carregam essas coisas achando que são importantes, continuou Marcos, achando que largá-las seria irresponsável, ou fraco, ou errado. Mas a verdade é que elas nunca precisaram ser carregadas. Rafael limpou a garganta. Mas como a gente sabe o que é pedra inútil e o que é importante carregar? Ótima pergunta, disse Marcos. Respondam isto. Aquela pedra te fez bem durante a caminhada? Te ajudou em algo? Te trouxe crescimento real ou apenas cansaço desnecessário? Apenas cansaço, admitiu Rafael. Então vocês já sabem a resposta. Tudo aquilo que só cansa, que só pesa, que não constrói nada positivo dentro de vocês, é pedra inútil. E pedra inútil pode ser largada agora mesmo. Sofia olhou para suas próprias mãos. Ainda doíam, ainda estavam marcadas, mas algo dentro dela finalmente entendia. Ela havia carregado tanta coisa, o ressentimento daquele relacionamento que terminou mal há 5 anos. A tristeza por não ter visitado a avó antes dela partir. A frustração com aquele chefe difícil que ela deixou há tanto tempo. O receio de nunca ser suficiente que a acompanhava desde criança. Pedras. Todas elas eram apenas pedras. E ela podia soltá-las agora. Saúde emocional verdadeira, disse Marcos olhando para cada um deles. Não é sobre ser forte o suficiente para carregar tudo. É sobre ser sábio o suficiente para soltar o que não serve mais. Lucas sorriu. Por isto larguei a pedra logo no começo. Percebi que ela não adicionava nada, só tirava. Exatamente, confirmou Marcos. E olhe como sua caminhada foi mais leve. Como você aproveitou mais a paisagem. Como chegou aqui com energia ainda sobrando. Sofia respirou fundo. O ar puro da montanha encheu seus pulmões de uma forma diferente agora. Mais completa, mais livre. Eu quero largar minhas pedras, ela disse em voz alta. Marcos colocou a mão no ombro dela com carinho paternal. Você já começou, disse ele. O primeiro passo é reconhecer que elas existem. O segundo é entender que você não precisa delas. E o terceiro? O terceiro é simplesmente abrir as mãos. Sua saúde mental depende diretamente do que você escolhe carregar. Não existe troféu para quem aguenta mais dificuldades. Não existe medalha para quem carrega mais peso emocional. A verdadeira força está em reconhecer o que te cansa e ter coragem de soltar. Aquele ressentimento antigo? Pode largar. Aquela responsabilidade que não te pertence? Pode largar. Aquele receio que só paralisa? Pode largar. Porque no final, a vida fica infinitamente mais leve quando você para de carregar pedras que nunca foram suas para segurar. Obrigado por assistir. Se essa história ressoou com você, compartilhe e deixe um comentário. A gente se vê no próximo vídeo.